Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos aí bem-vindos ao nosso webinar para o lançamento da nossa cartilha de bem-estar animal. É um tema aí bastante importante, bastante relevante, que a gente leva com muito zelo aqui na Minerva, né? A gente sabe da importância do tema, não só para a melhoria do resultado nas fazendas, mas também em função das exigências de mercado, né? Os consumidores cada vez mais exigentes com relação ao processo de produção, né? Então, eles não querem só consumir um produto de boa qualidade, em termos da qualidade intrínseca do produto, né? Ser macio, se tem sabor, mas também se foi produzido da forma correta, né? Então, é um tema extremamente relevante, né? Aqui no Minerva, a gente tem uma série de procedimentos, né, relacionados ao bem-estar animal, né? Nós não temos tolerância nenhuma, zero tolerância com maus tratos. A gente vem evoluindo bastante nesse assunto e está tentando levar esse conhecimento também para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores. A ideia aqui hoje é essa, através dessa ferramenta que a gente está lançando hoje, que é a nossa cartilha de bem-estar animal, né? Com dicas, com instruções, para a gente ter um bom manejo do gado na fazenda. Tá? A cartilha está disponível para vocês baixarem, vocês podem baixar ela no nosso site. Vou olhar aqui minha colinha aqui para pegar o caminho. Basicamente, no nosso site, www.minervafoods.com, é só entrar lá na área relacionamento, pecuarista, arquivos úteis, e a cartilha vai estar lá disponível. Qualquer dúvida com relação ao acesso, qualquer dúvida com relação à cartilha, vocês também podem entrar em contato com as nossas equipes de compra de gado, ou podem entrar em contato com a gente através do nosso serviço de atendimento ao pecuarista, né, o nosso SAF, né, o Serviço de Atendimento ao Fornecedor, que é o pecuarista@minervafoods.com, tá? Para fazer perguntas aqui no nosso evento, no nosso webinar, vocês usam aí o campo de perguntas que tem aí na nossa plataforma. Quem está assistindo pelo YouTube não vai conseguir fazer a pergunta pelo YouTube, tá? Tem que acessar a plataforma oficial do evento e fazer a pergunta por lá, tá? A gente vai fazer o possível para no final do evento atender todas as perguntas, mas se alguma não der tempo de ser atendida durante o evento, a gente entra em contato depois e vai responder, vai atender todo mundo, tá? E sem mais delongas, né, sem me alongar demais, eu quero agradecer demais a presença hoje aqui do Adriano, da BEA Consultoria. O Adriano é um amigo de longa data, parceiro nosso aqui em todo o trabalho que a gente desenvolve com bem-estar animal, nos treinamentos que a gente desenvolve na indústria. Foi quem validou e trabalhou com a gente aqui na elaboração da cartilha, né? O Adriano é um especialista no assunto, é já bastante conhecido. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem ele. E ele vai fazer uma apresentação para a gente justamente sobre o tema de bem-estar animal. Então, Adriano, bem-vindo, muito obrigado. E a palavra é sua. Boa noite, Fabiano. É um prazer ter participado desse projeto. Eu tenho um carinho especial pelo Minerva. A gente realmente faz muitos trabalhos em conjunto e isso me deixa sempre muito feliz com os resultados. Bom, a ideia nossa na noite de hoje é fazer uma apresentação que se refere à cartilha que está sendo lançada, né? Nós ajudamos a fazer essa validação, como o Fabiano falou, e a ideia é mostrar para vocês intimamente como que a gente chegou nesse resultado final de produção, tá? Então, eu quero, de novo, agradecer a participação nesse projeto e, ao final, a gente vai respondendo todas as perguntas. Bom, eu me chamo Adriano, eu sou zootecnista, e fiz parte do grupo de pesquisa do professor Matheus em Jaboticabal, e há muito tempo já a gente montou a empresa BEA Consultoria, e a ideia dela foi justamente levar essa parte de tudo que a gente confeccionava, investigava na universidade para o campo. Então surgiu daí uma ideia de montar uma empresa que validasse essas coisas, tá? E, e nessa caminhada nossa durante todo esse processo, a gente começou a levantar algumas coisas da importância, do porquê que o bem-estar é muito importante para a pecuária, né? Muita gente às vezes pensa no bem-estar como uma frescura, alguma coisa que
As pessoas, não, isso aí pode ficar para depois, isso não tem relevância nenhuma. E aqui eu quero mostrar para vocês justamente essa importância, principalmente para o pecuarista, tá? São coisas que facilitam demais o manejo com os animais e produzem resultados que batem no bolso de vocês, pecuaristas. Então, em primeiro lugar, o bem-estar ele tem uma importância sobre a saúde dos animais. Então, os animais manejados da forma correta, com calma, fazendo as aplicações corretas dos medicamentos, seguindo um protocolo de manejo racional, eles ficam menos doentes, se machucam menos, tem um efeito melhor daquele produto que está sendo aplicado, né, na vacinação, seja na vacinação. Você tem certeza da aplicação da vacina, né? Então, um dos protocolos que a gente usa é fazer essa aplicação no tronco de contenção, com o animal preso, e aí você vai ter certeza de como está sendo aplicado, a limpeza. Então, um processo, né, um programa de manejo racional e bem-estar animal, ele engloba, inclusive, como que essas agulhas são desinfetadas, a troca de agulha, então tudo isso vai afetar, de alguma forma, a saúde dos animais. Tem efeito sobre eficiência produtiva. Um animal manejado da forma correta, ele produz mais, ganha mais peso, se reproduz, né, as fêmeas se reproduzem melhor, de uma forma melhor. Então, tudo isso também gerando resultados econômicos para o pecuarista. Como um terceiro item, tem efeito sobre a qualidade dos produtos. E aí é uma questão, um item que afeta tanto a fazenda quanto a indústria, né? Então você imagina que um animal que chega lá na indústria com um machucado que foi feito por mau manejo ou por uma instalação ruim que causou algum tipo de hematoma, quando chega lá na planta frigorífica vai gerar um produto de pior qualidade. Essa parte onde esse animal tomou essa pancada ou teve um abscesso de vacina vai ser retirado da carcaça e todo mundo perde. O produtor vai perder porque isso não vai pesar lá na balança e a indústria acaba perdendo por descaracterizações de peças. E, obviamente, os animais também estão perdendo muito com isso porque causa dor e sofrimento para eles. Um quarto item que também tem uma extrema importância para todo mundo, né? Hoje é uma demanda da sociedade. As pessoas, quando vão consumir um produto qualquer, carne, leite, ovos, eles querem saber a origem disso, né? Então, se esse animal foi produzido em fazendas que seguem alguns protocolos de bem-estar animal, se seguem protocolos de não ter trabalho infantil na propriedade, seguem protocolos relacionados à parte ambiental. Então, tudo isso hoje é uma demanda da sociedade, faz parte desse pacote tecnológico. Quando a gente fala sobre manejo racional e bem-estar animal, isso tudo está incluído. Então, é aquele conceito de um bem-estar único, né? Ou um bem-estar onde você tem que se preocupar com os animais, com as pessoas que lidam com eles, com o ambiente e com a saúde financeira da propriedade, inclusive. Um quinto item, e muito importante também, igualmente importante, são que os animais são seres sencientes. O que significa isso? Eles são animais que sentem dor, sentem medo, sentem calor. Então, tudo que nós, de alguma forma, sentimos, eles também sentem. Muitos falam, não, mas o boi tem o couro grosso, não sente dor como os seres humanos. E isso é uma inverdade, ou para usar a palavra da moda, é uma fake news, né? Bovinos têm realmente o couro grosso, mas todos esses sensores capazes de sentir as dores dos animais, elas estão por cima do couro e não por baixo dele. Então eles têm essa mesma capacidade que nós temos de sofrer e por conta disso, e só por conta disso, isso já deveria ser a questão mais importante para a gente se preocupar com essas questões relacionadas ao bem-estar animal. E, em último lugar, e não menos importante, porque é bom para todo mundo envolvido. O vaqueiro, no final do dia, vai estar mais descansado, né, ou menos cansado, porque o objetivo aqui não é fazer nada correndo, pulando cerca para um lado, pulando cerca para o outro, gritando com os animais o dia inteiro, e sim aquela preocupação de fazer o manejo com conhecimento do comportamento dos animais. Então, você sabendo do que se trata, você sabendo se posicionar,
você, fazendo as modificações necessárias na instalação que você vai estar trabalhando, você acaba fazendo tudo isso de uma forma mais tranquila. Então você cansa menos, você anda menos, você se posicionando, você é mais eficiente naquela condução dos animais dentro do curral, e você corre muito menos riscos de se machucar ou machucar os animais. Então, esse último item mostra que é bom para todo mundo. É bom para o gado, é bom para você, é bom para a instalação, é bom para a saúde financeira da propriedade. E por que a gente tem uma certa dificuldade de conseguir implementar muitas vezes essas questões relacionadas ao bem-estar animal ou ao manejo racional de uma forma geral? Eu costumo chamar isso dos 4 Is, tá? E aqui eu já vou deixar muito bem claro que esse primeiro I de ignorância não é naquele sentido ruim da palavra, ou no sentido pejorativo daquela pessoa que é bruta, não. É um sentido de desconhecimento mesmo. Como está lá no dicionário, ignorante é aquele que não sabe daquilo que se trata. E aí, às vezes, a gente vai falar assim, por que você não maneja dessa forma, com bandeira, ou mesmo sem bandeira, não importa, mas sabendo se deslocar? Às vezes, o vaqueiro simplesmente não sabe, nunca ouviu falar sobre manejo racional, nunca ouviu falar sobre manejo com bandeira, nunca ouviu falar sobre bem-estar animal. E aí, a culpa não é dele, ele não sabe, ele simplesmente nunca foi mostrado para aquela situação que está acontecendo. Tá? Isso a gente resolve com um treinamento. Né? O segundo desafio para a aplicação dessas técnicas, né, relacionadas ao manejo racional tem a ver com a inexperiência. Às vezes o cara sabe, ele já ouviu falar, viu numa televisão, viu numa apresentação como essa que a gente está fazendo aqui, mas não tem a experiência necessária para fazer aquele manejo correto. Então, eu sei que está errado, mas eu não sei exatamente como fazer corretamente. Então, esse entra no inexperiente, né? Que também, novamente, pode ser resolvido com um certo grau de treinamento. Né? Então, você vai modificando ali para que ele entenda como fazer esse manejo da maneira mais correta possível. O terceiro desafio para a aplicação dessas metodologias tem a ver com a incompetência. Então, o cara não é ignorante, ele sabe do que se trata, ele tem uma certa experiência, mas ele tem dificuldade com os animais de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de gado. Né? Hoje é muito comum você ter fazendas muito próximas das cidades, e com a dificuldade de encontrar emprego na cidade, às vezes aquele jovem procura uma fazenda para trabalhar com gado ali. E ele nunca mexeu com gado. Então, por mais que você treine ele, por mais que ele vá adquirindo experiência, ele vai ter uma limitação de medo. Ele não tem aquele conhecimento suficiente para ter a competência de trabalhar com os animais, principalmente se tiver uma fazenda com gado um pouco mais reativo. Ele não vivenciou aquilo durante a vida dele e ele muitas vezes não serve. Ele pode ser um ótimo profissional, ele pode ser um ótimo colaborador em outras funções, mas para manejar o gado não serve. Às vezes esse exemplo que eu dei serve também para pessoas que já são de idade. Então você imagina, eu tenho um vaqueiro lá que já está com alguma dificuldade de locomoção, você não pode colocar ele para fazer o embute de animais mais reativos, por mais que você vá trabalhando isso, né, até você conseguir resolver todos os problemas com gado reativo, descarte de vacas, ou mesmo a preparação desses animais para manejo no curral, isso leva um tempo. Então, essas pessoas ainda têm que ser monitoradas porque elas não vão conseguir fazer isso. E para mim, o pior tipo de desafio, né, o pior tipo de pessoa para fazer, que impede a gente de fazer essas aplicações, é aquela pessoa que é indiferente. Então ele sabe do que eu estou falando, ele tem a experiência necessária, ele tem a capacidade de execução, mas ele simplesmente não está nem aí. Então é aquele cara que é indiferente e sempre fala, boi é bruto, boi não sente dor como nós sentimos e não liga muito para aquilo. Tá? De novo, ele também, da mesma forma, pode ser um cara super de confiança da propriedade, e isso acontece muito,
tá? Em propriedade, a maioria das pessoas que a gente vê dificultando o trabalho numa fazenda está encaixado nessa parte. O pessoal fala assim, não, mas ele é de confiança, trabalha com meu pai desde a época do meu avô, mas é aquele cara que não está nem aí, então às vezes eu tenho que colocar ele em outra função. Tá? Bom, seguindo a cartilha, o que a gente vai verificar hoje, então uma das maiores causas de problemas, de perdas para uma propriedade tem a ver com as contusões. Essas contusões, elas normalmente são causadas por manejo aversivo, né? O camarada ali dentro da propriedade bate nos animais, ou eu tenho alguma estrutura que não é adequada, e aí dependendo do manejo como ele está sendo feito, o animal se bate sozinho, se machuca sozinho. Então aqui mostrando nessas duas fotos, uma em que eu tenho uma situação de animais que se machucaram até gravemente, né? Dá para ver pelo tamanho da contusão e a perda que isso vai gerar, e ali do lado uma outra carcaça desejável, por assim dizer. Tá? Isso tudo que eu estou falando, essas perdas, elas podem ser melhoradas ou minimizadas numa propriedade com um simples treinamento. Então, nós participamos de um treinamento numa fazenda em Rondonópolis, onde na equipe nossa tinha uma pessoa que foi no frigorífico fazer a avaliação desses animais no primeiro dia de treinamento, ou seja, os vaqueiros ainda não haviam passado pelo treinamento, era um confinamento, e essa pessoa fez a avaliação e constatou que tinham 70% de ocorrências. Esse dado é muito consistente, tá? A gente também fez essa avaliação em três plantas frigoríficas durante 2 anos e chegamos também num resultado muito próximo disso. 70% de todas as carcaças que chegam no frigorífico tinham algum tipo de hematoma. E durante essa avaliação foi feita uma avaliação antes do treinamento, tá? Então nós fizemos o primeiro dia de treinamento, segundo dia de treinamento, terceiro dia de treinamento. No quarto dia foi feita uma nova avaliação de outro abate, né? Então, de animais que foram enviados para o frigorífico, e constatou-se que, pelo simples fato de ter ocorrido esse treinamento, então antes e depois, houve uma redução de 39% dos hematomas, então aquele número de 70 baixou 39%, reduziram todos os hematomas que eram extra grandes, né? Então o tamanho de uma melancia, de 100% sumiu, não tinha mais nas carcaças. 84% dos hematomas grandes, que eram do tamanho de um melão, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, e redução de 50% dos hematomas médios, tamanho de um pires, né, para a gente entender. Isso com um único treinamento. Um único treinamento. Então, quando eu falo que muitas vezes o grande problema nosso de manejo e que afeta a qualidade da carne tem a ver com a falta de conhecimento das pessoas, é baseado nesse dado aqui que a gente usa muito. Né? Então, quando o vaqueiro, às vezes, é cobrado para fazer uma coisa que ele não sabe como fazer, ele vai tentar fazer da melhor forma que ele imagina que seja certa. Né? Eu cansei de ir em fazendas que o proprietário chegava para a gente e falava: você vai ficar feliz aqui que os vaqueiros já trabalham com bandeira. E eu chegava lá, o cara estava usando a bandeira para bater nos animais. Então, muitas vezes, ele está fazendo o que ele acha que está certo, mas precisa de um pouco mais de instrução. Tá? Uma outra coisa que é afetado por esse mau manejo, e que isso destrói bastante a qualidade da carne dentro de uma planta frigorífica, tem a ver com o pH, né? Então, a acidez da carne. Para quem não sabe exatamente como é que funciona isso, quando o animal é morto, ele é abatido, né? Ele tem uma reserva de energia no músculo, e essa reserva de energia no músculo ela vai se degradando ao longo do período em que ele está ali na câmara fria, e isso vai fazendo com que libere ácidos
nesse músculo, que torna a carne levemente ácida. Tá? Esse processo é importante para manter a qualidade da carne, fazendo com que ela demore muito mais tempo para estragar. Tá? Estou tentando aqui explicar em termos leigos para que todo mundo que está assistindo consiga entender. Então, dessa forma, a carne fica levemente ácida. Quando esse animal ele é estressado de alguma forma antes, no período pré-abate, ou durante o transporte, ou até mesmo ele toma uma pancada localizada num determinado local, essa energia que seria utilizada para fazer essa acidificação do músculo, transformando o músculo em carne, ela é realizada antes do animal ser abatido. E aí eu não tenho mais tempo hábil desse animal recuperar essa energia, porque ele chega no frigorífico e ele não vai mais se alimentar, ele só vai beber água. E aí, esse glicogênio sendo consumido, esse pH acaba ficando mais elevado, que aí transforma esse músculo numa carne dura, seca e escura. Tá? Esse gráfico aqui está mostrando justamente que esse é um problema que às vezes a gente não percebe ele tanto. Às vezes o animal toma uma pancada na parte de cima de um músculo, a alteração de pH nesse músculo, ela ocorre num formato de cone. Então ele toma uma pancada aqui na parte do lombo, e isso afeta os músculos a parte inferior do músculo, e acaba traduzindo, né, numa carne de pior qualidade. Vai ser uma carne que não vai poder ser exportada, que ela vai chegar na geladeira e ela vai estragar mais rapidamente, né? Ela terá que ser vendida muitas vezes num local que tenha consumo rápido, porque ela não pode ser exportada. Tá? Uma forma da gente fazer esse trabalho de mudança de atitude nas propriedades, ela tem a ver com alguns itens. E um dos mais importantes é a avaliação de pontos críticos. E essa avaliação de pontos críticos, ela englobaria algumas situações. Então, a primeira delas tem a ver com a capacitação de equipe. Então, uma forma de você avaliar se você está realmente com uma propriedade boa, se não tem nenhum tipo de problema, é você observar como que a sua equipe está trabalhando com os animais. Então, cenas desse tipo aí, que o camarada sai um animal e aí junta 2, 3, 4, 5, 10 vaqueiros em cima. Ah, não, porque depois ele saiu sem querer, a porteira estava aberta, e aí ele não vai querer retornar, e aí monta todo mundo em cima. Isso mostra que você está tendo um problema grave de capacitação das pessoas. Elas não estão sabendo lidar com situações, como eu diria, que fogem do regular, né? Ele acaba tomando atitudes que podem machucar o animal, ou se machucar, né? E cria uma memória ao animal que ele vai gravar que o manejo no curral é aversivo, ou seja, da próxima vez que esse animal voltar na instalação, ele vai ter mais problemas até para ser manejado, para ser conduzido, do que tinha antes, porque ele guardou a memória. Não, eu vou lá e eu vou tomar pancada, o pessoal vai pular em cima de mim, vai me laçar, me arrastar, derrubar no chão. Então, essa não é a forma correta de fazer isso. Um treinamento resolveria esse problema. Tá? Então, como eu disse, após realizada essa avaliação de ponto crítico e visto que isso não está funcionando, o ideal é resolver isso com um treinamento. Tá? E esse treinamento pode ser feito até, inclusive, pelo próprio gerente da fazenda, que se ele tiver essa capacidade de passar informação, né, não precisa necessariamente ter uma empresa de treinamento para isso. E uma frase que eu gosto de falar é essa daqui, ó, bom manejo. Quando você tem um manejo adequado, onde as pessoas sabem como se posicionar, sabem utilizar o conhecimento do comportamento dos animais para fazer essa condução, ela soluciona muitos problemas relacionados à instalação mal desenhada. O contrário, né? Então tem muita gente que aposta muito num investimento de 180, 200, 300 mil reais, fazendo um curral novo, um curral todo cheio de firulas, e ele fica decepcionado, porque gastou aquele dinheirão e o manejo continua errado.
né? Então, não necessariamente porque eu pus uma instalação nova que ela vai resolver os meus problemas. Muitas vezes o meu problema seria resolvido com um simples manejo. A gente já foi em fazenda, que o curral estava caindo aos pedaços, mas o manejo era tão bom, mas tão bom, que o gado fluía, não tinha problema, o gado era manso e tudo mais. Então são coisas que a gente tem que pensar, priorizar, né? Então, primeiro eu vou trabalhar com o manejo. Uma vez que o manejo está redondinho, se eu achar que ainda assim é necessário, aí eu vou fazer um investimento numa instalação que é um negócio mais caro. Muitas vezes também esse gasto com a instalação nem demandaria um gasto excessivo de, tem que trocar tudo, né? Tem situações complicadas, né? Essa da foto aí, uma cerca toda caindo aos pedaços, amarrada com corda, é óbvio, eu não preciso nem ir lá na propriedade para saber que vai dar problema. Só de olhar para a foto eu sei, vai ter animal que vai enfiar a cabeça, vai ter animal que vai enfiar a perna, vai ter, provavelmente deve ter histórias de vaqueiros que se machucaram nessa situação. Além de tudo, dá para ver que o piso é todo cheio de lama, que o gado afunda ali dentro. Então, realmente, é um problemão. Na outra foto do lado, um animal enfiando a cabeça num vão entre o tronco coletivo e o tronco de contenção. Também, mesma coisa, são situações muitas vezes óbvias. A gente bate o olho e vê, isso aqui vai dar problema. Só que muitas vezes quem está manejando com gado está tão mergulhado dentro da situação que ocorre no dia a dia que ele não percebe pequenos problemas como esse, né? E acaba passando desapercebido. Fala, isso aí não, aconteceu uma vez, ou acontece só de vez em quando. Só que quando acontece, dá um problemão, gasta-se muito tempo, perde-se muito tempo, às vezes machuca animal, às vezes morre animal, e aí a gente acaba perdendo essa sequência, né? Morreu animal por quê? Sei lá, morreu porque quebrou a perna. Mas quebrou a perna por quê? Porque tinha uma instalação assim assado, que poderia ter sido evitado, né? Então, são coisas que a gente tem que ter no nosso planejamento, nessa avaliação de pontos críticos, tá? Ou seja, sempre que for possível, fazer uma inspeção dentro da instalação, principalmente onde os animais andam, né? Então, o ideal é que você entre dentro e ande onde o gado anda. Fazendo isso, você vai ter a clara noção das dificuldades que os animais têm de passar ali. Às vezes você vai perceber coisas que você não perceberia se estivesse olhando do lado de fora. Então, lugares escuros, lugar com buraco, lugar com muita lama. Então, tudo isso é perceptível quando você entra na instalação. E a outra preocupação que nós temos que ter, isso diariamente, semanalmente, isso depende do quanto você usa o curral, é fazer essas manutenções necessárias. Então, apertar parafuso de tronco que está bambo, consertar tramela de porteira, que às vezes está com algum probleminha. Então, tudo isso tem que ser feito com uma certa regularidade, dependendo de quão ativo é o seu curral. Tá? Eu mexo nele todo dia de manhã e à tarde. Então, essa manutenção ela tem que ser no final do período. Terminou de trabalhar, vai lá no final e dá uma olhada geral. Tem que trocar essa porteira, tem que trocar essa tábua, tem que apertar esse parafuso. Tá? Outra avaliação relacionada à instalação, e essa eu costumo pegar muito no pé de produtor quando eu vou nas fazendas, é em relação ao embarcador, né? A impressão que eu tenho é que muitas vezes o produtor ele faz assim, eu vou construir um curral, aí vai lá, faz um desenho, faz um negócio bacana na entrada, faz um tronco, compra um tronco bom, mais caro, faz um apartador, muitas vezes pneumático, né? E na hora do embarcador, faz o embarcador aí de qualquer jeito, porque usa pouco. Eu vejo muito isso, E é o maior engano, ao meu ver, de uma construção de curral. Porque o dinheiro entra na propriedade na hora que o animal sai. Eu acredito que todo mundo concorda comigo nesse ponto. Ou seja, o embarcadouro deveria ser a melhor estrutura da fazenda. Porque se o animal machuca por conta de uma pedra que está ali, né, porque é um punhado, nesse caso dessas fotos aí, é um punhado de terra presa entre tábuas. E aí lá no meio tem pedra, tem às vezes pau, e o animal machuca a pata. Ele vai entrar dentro do caminhão e durante todo o percurso até chegar no frigorífico, ele vai estar sentindo dor. O animal com dor na pata deita. O animal que deita dentro do caminhão é pisoteado. E animal que é pisoteado, vocês já sabem o resultado. Eu já mostrei aquele monte de hematoma que vocês viram.
É óbvio que eu não vou aqui pedir para vocês fazerem um embarcador desse tipo, dessa foto. Isso aqui é para mostrar uma condição ideal, mas ela pode ser um intermediário disso, desde que seja toda fechada, com um ângulo suave de subida, entre 12 e 20 graus, tá ótimo. Se der para, se é, a, o local ali onde está sendo construído o curral puder ser plano, melhor ainda, mas se não puder, com uma inclinação de 20 graus, está ótimo. Todo fechado, com uma porteira no final. Essa porteira no final ela tem uma importância gigante, porque ela evita que o motorista fique jogando a porteira da guilhotina em cima do lombo dos animais, caso algum animal retorne de dentro dela. Então eu posso utilizar ela de correr, é muito mais fácil de segurar o animal. Tá? E com o último lance ainda escamoteável, né? Então eu tenho um caminhão um pouco mais alto, eu levanto um pouquinho, eu tenho um caminhão um pouco mais baixo, eu abaixo um pouquinho. Então isso seria a condição ideal. Óbvio, né? A gente pode tentar trabalhar alguma coisa próximo disso, não tão caro, tão dispendioso como esse daí, tá? Isso também faz parte de um manejo pré-abate bem feito, e também faz parte da avaliação de pontos críticos que está lá na cartilha, é a verificação dos veículos. Tá? Então, se você embarca um animal sem olhar o veículo que está transportando, fica difícil depois, se acontecer algum tipo de problema relacionado ao veículo, que você conteste, porque você simplesmente aceitou. Embarcou, você sabia ou não sabia que tinha um buraco no assoalho do caminhão e embarcou os animais. Então, o ideal é todo caminhão que chega na fazenda para ser embarcado tem que ser feita uma verificação dele prévia. Então, antes de qualquer boi lá dentro, dá uma olhada, vê se tem buraco, se tem grade solta, se tem parafuso proeminente, se todas as porteiras abrem completamente. Tá? Então, são coisas que a gente tem que avaliar, porque um animal que se machuca dentro do caminhão, que bate nas porteiras que não abriram completamente, ele fatalmente vai ser um animal que vai ter hematomas, contusões que foram relacionadas ao transporte, mas você não tem como justificar isso. Então, aconteceu durante o transporte e você acabou sendo cúmplice disso. Tá? Então, essa avaliação deve ser feita, né? Então, entrar no caminhão, olhar buraco no assoalho, se a grade está bem presa no chão, esse é um ponto crucial. Às vezes a grade está solta, o animal enfia a unha por baixo da grade, outro animal pisa em cima da grade e aquilo arranca a unha dele fora. De novo, animal que está sentindo dor, na pata principalmente, ele vai deitar dentro do caminhão e vai ser pisoteado. Então, essa é uma coisa muito importante de ser verificada, tá? Bom, e aí a gente vai conduzir esses animais do pasto para o curral. A forma como que nós fazemos isso influencia muito a qualidade do manejo dentro do curral. Se eu trago animais correndo, com pressa, gritando, batendo, muito provavelmente eu vou ter animais dentro do curral agitados. Animais agitados são mais difíceis de manejar, são mais difíceis de embarcar. Então, essa condução sendo feita tranquilamente, principalmente com um vaqueiro na frente e outro na culatra, né? Então um ponteiro e um culatra, facilita a condução. O da frente vai ditar o ritmo dos animais para eles irem ao passo para serem manejados, e o lá de trás evita que animais retornem, né? Então não vai voltar animais para trás. Então essa é uma recomendação nossa e que está lá na cartilha também. Tá? Bovinos são animais gregários, eles gostam de ficar juntos, mas quando eu coloco eles dentro de uma situação como essa que vocês estão vendo na foto, eles têm uma tendência a ficar mais estressados. A alta densidade causa isso. Né? Então, faz com que ele produza mais cortisol e isso gera estresse. Vai ser um animal que vai ser mais difícil de manejar. Muitas vezes ele não vai enxergar a porteira por onde ele tem que entrar. Ele não está vendo, simplesmente ele não está vendo. Então, a nossa recomendação para essas estruturas é sempre trabalhar com metade do que cabe, tá? Até no máximo 50, 70 animais dentro dessas divisórias do curral. Então, é como se nós tivéssemos uma situação onde, se eu colocasse todo mundo, eu fosse lá, tirasse metade, aquele espaço é o espaço adequado. Tá?
que vai girar ali meio que em torno dos 3 metros quadrados por animal, que também é a recomendação bem próxima daquilo que você tem nos piquetes do frigorífico. Tá? Então, com isso, você vai facilitar o manejo dos animais ali dentro das instalações. Hoje, a gente já desenha projeto de curral usando essa medida. Eu não preciso ter muito animal no curral. Curral é lugar de passagem. Não preciso deixar ele ali estocado, parado, defecando, urinando e perdendo peso. Então, eu trago ele do piquete, faço o manejo que eu tiver que fazer e solto de novo para o piquete. Tá? Só que para isso eu também tenho que ter essa lembrança de densidade, uma densidade adequada, justamente para facilitar esse trânsito meu. Tá? Como que é feita essa condução dentro do curral? Nós temos um vaqueiro na frente de um animal, nessa bola azul, né, nesse círculo azul, ali é a distância de fuga desse animal que está na frente, o círculo amarelo é a distância de fuga do animal que está atrás. Passando dessa condição, que o vaqueiro está fora das duas distâncias de fuga, os animais não se movem. Na situação 2, logo abaixo, eu tenho ali um vaqueiro entrando dentro da distância de fuga do animal do círculo azul, mas ele está à frente ao ponto de equilíbrio, tá vendo esse traço vermelho no lombo, na paleta dele, é o ponto de equilíbrio. Então, à medida que ele anda seguindo a seta verde e passa o ponto de equilíbrio desse animal, mas não entra na distância de fuga do próximo, ele faz com que o animal, na condição 3 ali, comece a caminhar para frente, certo? Enquanto que o animal da distância de fuga amarela continua parado. Se ele continuar essa movimentação e for andando, entrar dentro da zona de fuga do animal com o círculo amarelo e passar o ponto de equilíbrio dele, ele também vai se locomover para frente. Então essa é a forma como que a gente usa o comportamento animal para facilitar a condução desses animais dentro de uma divisória do curral, tá? E sempre evitando, como está ali na condição 5, a zona cega. A zona cega é a porção exatamente atrás do animal, onde ele não consegue enxergar nada. E aí, se eu estiver posicionado nesse local, ele vai rodar comigo, ou ele vai parar, né, e rodar, ou ele vai tentar fugir, ou me dar um coice, né, que é pior. Certo? Quando eu estou com esse animal dentro do tronco coletivo, eu estou usando aqui o nome tronco coletivo, tronco de contenção, porque às vezes tem gente aqui de várias regiões do Brasil que cada um dá um nome diferente. Tem lugar que brete é tronco é brete, então tronco coletivo, onde os animais ficam enfileirados em linha, e tronco de contenção, onde ele fica contido um por um. Então lá no tronco coletivo, para eu fazer esses animais se deslocarem, eu vou usar a mesma técnica, com a vantagem de que, como ele está dentro de um corredor, a única direção possível para ele é para frente e para trás. Tá? Então eu entro de novo, como está ali na primeira figurinha. O vaqueiro passa o ponto de equilíbrio desse animal, ele vai para frente. Eu não necessariamente passo do próximo, porque se eu vou conduzir um animal de cada vez, o meu objetivo aqui é passar só o ponto de equilíbrio do primeiro. Passei ele foi para frente, eu já volto aqui para frente e fico esperando. E é isso que é difícil dos vaqueiros fazerem. Né? Muitas vezes a gente quer colocar vários animais ali dentro do tronco coletivo e ir mandando todo mundo para frente. Qual que é o problema que acontece com isso? Às vezes, quando abre a porteira e tem 2 ali meio que na agulha, entra os 2 dentro do tronco de contenção. E aí é difícil fazer ele voltar. E aí, muitas vezes, quando o vaqueiro perde a cabeça, começa a bater os animais, e dor e sofrimento, e machucados também, desnecessários, tá? Então, uma das ferramentas que eu posso utilizar para fazer esse manejo de uma forma mais bem feita é justamente utilizando a bandeira de manejo. Vocês colocam um vídeo aí para mim, por favor? Então, vocês podem notar que ele vem passando o ponto de equilíbrio do lote, né? Dos animais como um todo. E ele usa aquele animal que vai na frente ao favor dele, tá? Olha lá, ó. Ele não tenta tocar
de cara o primeiro. Ele vai lá no meio do lote para fazer com que esse animal da frente entre, e aí facilita a entrada de todos os outros. Vocês estão escutando? Não tem um grito, é só assovio, né? E todo mundo entrou. Outra coisa que facilita muito é quando você pode parar o vídeo para mim, por favor. Outra coisa que facilita bastante é quando você utiliza grupos pequenos para fazer essas conduções. Então, grupos menores, você tem essa capacidade de colocar muito mais facilmente, muito mais agilmente do que quando você tenta colocar grupos. Ah, eu quero colocar 50, 100 animais de uma vez. Não vai entrar, porque o primeiro animal que está lá na frente, muitas vezes não está vendo a porteira. Ele não está te vendo. Então ele não sabe o que é para fazer. Com grupos menores você tem um controle muito melhor. Tá? Em algumas situações, a bandeira pode não funcionar. Às vezes eu tenho um animal um pouco mais reativo, ou eu preciso fazer algum manejo com o bastão elétrico dentro do tronco coletivo de um animal que empacou ali dentro. Primeiro, a ideia de uso do bastão elétrico é que ele seja usado como um dos últimos recursos, tá? Então, primeiro eu vou tentar aboios, vós, colocar outros animais junto, usar a bandeira, dá até para fazer um procedimento operacional padrão, colocando ordem nessas coisas. E aí, uma vez que tudo isso não surtiu efeito, o uso do bastão elétrico é uma das ferramentas. Ele não é proibido, mas ele tem que ser usado com critérios. Quais são esses critérios? Primeiro, que nunca ligado na energia elétrica direto. Então, o ideal são aqueles bastões de pilha mesmo, que ele vai me dar uma corrente elétrica mais próxima daquela adequada. Tá? Nunca utilizar em regiões sensíveis do corpo do animal. Evitar patas, porque quando você vai dar choque na pata de um animal, ele te dá um coice, e esse coice pode te machucar, quebrar o equipamento, machucar outros animais ou machucar o próprio animal. Então, preferencialmente nessa região do polpão, como está marcado ali na figura, e por no máximo 1 segundo. Encostou, tirou, encostou, tirou. Não funcionou, não vai ser o choque que vai funcionar. Não vai adiantar ficar lá segurando o choque, que não vai resolver o problema. Além disso, e aí essa recomendação vale bastante para motorista boiadeiro, segurar choque, principalmente esses de caminhão, que ele tem uma corrente elétrica mais alta, causa, na maioria das vezes, esses hematomas em forma de petequias, como está aí nessas duas fotos. Então, isso são rompimentos de vasos, tá, que ocorrem de você ficar lá segurando o choque num determinado músculo, aquilo vai rompendo vasos sanguíneos e essa é uma carne que vai ser retirada da carcaça. Né? Às vezes eu só vou ver isso na desossa, mas se for visível na parte externa, aqui no lagarto, isso vai ser retirado da carcaça, porque isso é um hematoma. Eu não consigo. Essa não é uma carne boa para consumo. Ela vai estar com o pH todo estourado, vai ter gosto de sangue, vai ter gosto de fígado, e eu não quero comprar outra carne que não fígado com gosto de fígado. Né? Ninguém quer. Então, essa é a ideia também de por que a gente deve evitar usar o choque, além da dor e o sofrimento para o animal, essa perda de qualidade, principalmente em relação a hematomas e pH. Uma situação que nós temos que pensar muito é que o manejo racional pré-abate, ele junta muitas situações que não são familiares aos bovinos. Bovinos são animais de rotina. Eles tentam fazer todos os dias as mesmas ações nos mesmos horários que já estão acostumados. Então ele levanta, pasteja, bebe água, deita, rumina, levanta, pasteja, bebe água, deita, rumina, lame um sal. Então tudo isso tem uma certa cronologia na vida deles. O dia que a gente vai lá, entra no pasto, pega o grupo, tira lá de dentro, leva para o curral. Então a gente já está fazendo uma alteração de manejo. Esses animais estão confinados dentro dos currais. Depois a gente vai embarcar esses animais. Ele tem o deslocamento, que ele nunca fez, desembarque, manejo no curral do frigorífico. Então são situações não familiares aos animais. Eles estão passando por aquilo pela primeira vez na vida e isso gera um monte de estresse. Tá? Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, que ao fazer esses manejos, a gente está mudando essa concepção.
E se eu ainda faço isso usando de agressividade, porque como o animal não está querendo me responder, e aí eu vou descontar isso na base da pancada, isso causa, além de dor e sofrimento aos animais, perdas quantitativas e qualitativas de carne. Então, cada paulada, cada animal que deita dentro do caminhão porque passou por um processo de manejo pré-abate de embarque cansativo e ele acabou deitando dentro do caminhão, isso vai gerar dor e sofrimento para os animais e perdas quantitativas, né, em quantidade e qualitativas de carne. Então, a gente quer evitar essas coisas. Aqui é muito comum, a gente consegue ver nessas carcaças sinais claros de batidas, muitas vezes com paulada. A gente consegue ver nessas carcaças batidas de porteira de caminhão, que vem de cima para baixo, o animal passa raspando e dá esses hematomas na linha do lombo. A gente consegue ver dessas duas fotos animais que deitaram muitas vezes dentro do caminhão e foram pisoteados. Então, tudo isso é evitável se eu faço esse manejo de embarque da forma correta, com calma, sem correria. Tá? E outra coisa que é muito comum de ser feito nesses manejos pré-embarques, né, algum tipo de manejo. Evite fazer isso no dia do embarque. Procure fazer manejos que envolvam a contenção dos animais em dias anteriores. Tá? Outra coisa que é importante da gente observar, carência de medicamentos. Então, tem medicamentos que não... que tem um período de carência, né? Então, principalmente as ivermectinas, que são os maiores problemas que o frigorífico acaba encontrando. Evite utilizar a vazieira, aquela estrutura que prende no vazio do animal, principalmente nesse período, porque se o animal for um pouco mais agitado, aquilo ele vai se debater, vai fazer hematoma também. Tá? Um pouco antes de embarcar, já tem ali os animais separados por caminhão, então a quantidade que cabe dentro de caminhão esperando dentro do curral, forma tranquila, aí chegou o caminhão, levanta os animais, embarca, tá tudo certo. Eles tiveram esse tempo para descansar, se acostumar com o grupo, verifique se não misture animais de lotes diferentes para ser embarcados, então tudo isso a gente consegue perceber por essa foto que esses animais vieram de forma tranquila, são animais do mesmo grupo, no mesmo padrão, não estão brigando, estão ali super tranquilos, somente esperando para ser embarcado. Tá? E na hora de fazer o embarque, esse embarque tem que ser feito seguindo as mesmas recomendações. Passa o vídeo para mim, por favor. Então, de forma tranquila, sem utilização de choque, muitas vezes o choque não é necessário para embarcar animais dentro de caminhão. Muita gente fala assim, mas para embarcar caminhão de 2 andares, às vezes Eu já embarquei muito caminhão de 2 andares. Você gasta ali, usando o choque 7 minutos, sem usar o choque você vai gastar 9. Qual que é a diferença de 2 minutos a mais para um embarque, sendo que o maior tempo que o gado vai gastar é na viagem, né? Então, isso aí não tem preço, pessoal. Se vocês começarem a fazer conta de tudo que se perde quando você tem manejos aversivos durante esse processo, vocês vão ver que esses 2 minutinhos que você perdeu porque eu não usei o choque, porque não precisava usar o choque, vale muito mais, tá? Vale muito mais. E tenha sempre isso em mente, ó. Na hora de embarcar, organize o embarque para que os motoristas não fiquem esperando com o caminhão cheio de gado esperando documentação. Esse também é um outro problema gravíssimo. O caminhão de hoje, de ferro, cada vez mais fechado. Às vezes o motorista fica lá esperando a nota fiscal que não chegou, o GTA que não chegou, com um gado dentro do caminhão, no sol quente. Aquilo começa a produzir amônia dentro do caminhão, animal que desmaia, cai, é pisoteado. Fora que como é que eu vou dizer? Um desrespeito também para os motoristas. Se você quer que ele cuide bem da sua carga, o fato de você fazer esse planejamento e embarcou, já sai, isso vai facilitar inclusive para a chegada no frigorífico, não vai chegar todo mundo de uma vez. Então não faça os motoristas ficarem esperando. Terminou de embarcar, ali ele vai dar um tempinho para os animais se acostumarem com a situação e depois segue viagem, tá? Bom, concluindo tudo isso,
fazendo um resumão, organize o seu espaço de trabalho, né? Então, o curral tem que estar limpo, organizado, sem nada quebrado. Planeje as atividades dentro do tempo que você acha que você vai conseguir fazer. Muitas vezes o pessoal fala, eu vou fazer 1000 animais naquele dia. E claramente a capacidade é menor do que isso. E aí ficam os animais muito tempo esperando dentro do curral, e isso gera estresse desnecessário. Então planeje a atividade. Conheça a sua capacidade de manejo. Eu vou trabalhar 200 animais por hora, ou 100 animais por hora, e eu vou trabalhar 4 horas do período da manhã, então são 400 animais, só. Não adianta pensar em, vou trabalhar 1000, vou trabalhar 600, isso aí é ilusão. Capacite os colaboradores que você está manejando, isso facilita demais a sua vida, e mantenha essas instalações em bons estados de manutenção. Como o Fabiano falou no começo da apresentação, quem quiser baixar a cartilha, né, tem mais informações lá no site do Minerva, minervafoods.com/pecuaristas, e lá na seção de arquivos úteis, não é isso? E, por fim, muito obrigado pela atenção de todo mundo, espero que todos tenham gostado da apresentação, e agora estamos disponíveis às perguntas. Valeu, Adriano. Foi muito bom. Um tema muito vasto, né? Muito extenso para falar em pouco tempo. É difícil falar em 1 hora, né? É verdade, mas acho que você abordou os principais pontos aí. Muito bacana. E a gente já está com algumas perguntas aqui. Então, como também o tempo é curto, já vamos para elas. Pessoal, tem bastante pergunta, então já deixo claro que as que não forem respondidas aqui serão respondidas depois, tá? Se for pergunta para o Adriano, a gente vai repassar para ele responde e a gente devolve. Se for pergunta para nós, para o nosso time, a gente responde. Nós vamos atender a todos, tá? Adriano, a primeira pergunta aqui está perguntando sobre os principais agentes que causam lesões, né? Os principais agentes causadores de lesões de grau leve, moderado e grave. O que causa cada um deles principalmente? E como orientar os envolvidos no processo para evitar essas lesões? Fabiano, se a gente for pensar em classificar a lesão, né, a contusão, previamente ao manejo, a gente já está partindo no pressuposto que você quer liberar a pessoa para causar alguns tipos de contusão. Eu acho até que a gente não pode pensar dessa forma, a gente não pode querer imaginar que tal coisa, se eu fizer, vai causar um hematoma leve. Tá errado. Então eu tenho que pensar assim, eu não quero causar nenhum tipo de lesão. Né? Eu fazendo isso, o que eu mostrei para vocês aqueles dados que diminuíram a gravidade das lesões foi porque eu acho que com um treinamento a pessoa começa a ter consciência daquilo que ela faz e que antes ela não percebia. Por exemplo, esse uso de vasieira desnecessariamente é um dos maiores causadores de contusão nesse momento de embarcar. Às vezes o cara vai lá só ler o brinco, mas prende na vasieira. Para quê? Né? Ou, pior, e isso já aconteceu em várias fazendas, o gado está subindo dentro do caminhão e o vaqueiro lá com um pedaço de pau cutucando no lombo do bicho. Para quê? Ele já está andando. Né? Então, vamos pensar assim, batidas, se eu bater leve, vai causar um hematoma leve. Se eu bater com força, causa um hematoma grave. Mas, de novo, não faz sentido essa discussão. Eu tenho que diminuir todos os hematomas. Animais reativos vão causar hematomas mais graves. Como é que eu resolvo isso? Selecionando o gado e mudando a minha forma de manejá-los. André, vou pegar um gancho nessa pergunta e no que você colocou sobre evitar todas as lesões, né? Esse que tem que ser o objetivo. Eu vou fazer uma pergunta minha. Na sua experiência, qual que é o impacto para o treinamento, qual que é o impacto para conseguir reduzir as lesões da gente trazer o pessoal para dentro do frigorífico, mostrar aqui para eles? Ajuda muito isso? Fabiano, demais. É óbvio que a gente está vivendo hoje uma situação muito maluca, né? Sim. Que seria super complicado de fazer isso,
mas nós participamos de alguns trabalhos com o professor Matheus, é, onde a gente levava as pessoas que estavam fazendo treinamento para dentro de uma planta frigorífica. Muita gente nunca entrou, eles não fazem ideia de como seja, por mais que venda gado para o frigorífico. Você que trabalha nessa área, você sabe muito bem que são raríssimos os produtores que mandam alguém para ir acompanhar abate. E depois fica brigando, né? Fala, porque aconteceu, descontou isso, tirou aquilo, mas nunca foi ver um abate, nunca foi ver o abate. O outro camarada super importante de entrar dentro da planta e visualizar isso é o boiadeiro, o motorista boiadeiro. A gente já fez em treinamentos para motoristas boiadeiros, inclusive para o Minerva, a gente pega os motoristas, leva para dentro da planta, o cara fala, nossa, então aquela batida na porteira da guilhotina é isso aqui que faz? Eu falei, é isso aí. O cara não sabia, nunca tinha entrado. Então ele materializa aquilo que a gente só fica falando, ele consegue materializar e ele vê a importância que o trabalho dele tem para aquilo. Eu acho que é super importante. E não é só o produtor, não. Às vezes o vaqueiro mesmo tem que levar o cara que maneja o gado para ir lá ver o que acontece. Essa questão do visual é muito importante, né? Eu acho que fixa Super, melhor a ideia, né? Quando a super. pessoa vê o... Tem gente que É isso é aí. visual. Não adianta você ficar falando, ele não tem a mesma noção do que quando ele vê. Uhum. Adriano, fazendas de engorda, especificamente fazendas de engorda, que recebem animais de diferentes origens e que estiveram submetidos, né, a diferentes manejos, né? Como que é o trabalho para depois você equalizar isso, né, nessa fazenda que está recebendo Uhum. os animais, né? O que você É, pode falar sobre esse ponto? quem trabalha com compra de animais, ele tem um desafio maior do que quem faz o ciclo completo. No ciclo completo, você consegue trabalhar com os bezerros desde que chegam na propriedade, fazem os manejos corretos desde essa época. É mais fácil de você ter animais adultos mais tranquilos, menos reativos, né? Quando você tem animais de compra, isso é muito comum em frigorífico, em confinamentos, por exemplo, você tem esse desafio de receber animais de tudo que é origem diferente. É óbvio que você pode começar limitando fornecedores. Tal cara me fornece um gado que é muito bom, mas eles são tão reativos que eu acabo perdendo dinheiro, porque o gado perde peso. São coisas que também têm que ser colocadas na balança. Mas, no geral, depois de um tempo dentro da propriedade e seguindo os manejos da propriedade, e você consegue minimizar quase todos os problemas. É óbvio que tem um ou outro animal que ele tem uma genética mais reativa, ou ele passou por uma experiência tão traumática no curral da fazenda que ele veio, que eu não vou conseguir resolver esse problema. A grande dificuldade nossa é que a maioria dos vaqueiros ou dos produtores, eles lidam com essas exceções, da mesma forma que lidam com todos. Ou seja, se eu tenho lá um animal de compra que é mais reativo, eu acabo sendo agressivo com todo mundo. Ou eu acabo tratando todo mundo da mesma forma, batendo e laçando e arrastando. Ou seja, eu, em vez de ir minimizando o problema ao longo do tempo, eu faço piorar o problema que eu já recebi. Tá? Então, esses animais eu posso procurar manejar do jeito que tem que ser manejado, seguindo a cartilha, né? Então, com calma, sem correria, usando bandeira, se posicionando da forma correta. E esses animais específicos, que são muito reativos, eu posso procurar descartá-los, né? Então, não, esse animal é muito reativo, eu vou descartar ele, porque não adianta, se ele ficar aqui dentro do lote, ele vai causar um acidente, ele vai machucar, ele vai perder peso, né? Então eu vou descartar ele de alguma forma e fatalmente a bucha acaba caindo no frigorífico, né? Porque aí eu descarto para ser abatido. Joia, tá certo. Outra aqui, Adriano. Como... interessante, está perguntando o seguinte. Como é a realização, após a realização do treinamento, como é feito o controle de bem-estar animal na propriedade? Está perguntando se monta algum sistema de gestão por indicadores, alguma coisa nesse sentido. E quanto tempo dura todo o processo de treinamento, implementação e o controle?
Tá, isso depende muito de fazendas para fazendas. Então, essa é uma coisa que eu costumo falar muito nos treinamentos. Tem gente que fala assim, qual que é a diferença do manejo, vou dar um exemplo clássico, qual que é a diferença do manejo com bandeira e o manejo sem nada nas mãos? Eu acho que o manejo sem nada nas mãos é para uma fazenda que já está num estado mais avançado de qualificação. Eu não posso pegar uma fazenda que nunca mexeu com isso e que o gado é super reativo e falar para os vaqueiros, a partir de hoje você entra lá sem nada nas mãos e vai manejar a vaca parida. É um risco gigante, né? Então, o ideal é você... como se eu distribuísse as fazendas em níveis. Então, se eu tenho uma fazenda que está num nível mais avançado, é óbvio, vai ser mais rápido ela atingir o ponto máximo. Se é uma fazenda que nunca teve nada, que nunca fez sequer anotação zootécnica de nada, não sabe quantas vacas tem, não sabe quem que pariu, quem não pariu, não sabe a idade de bezerro, é muito mais complicado. Então, essa receita ela é difícil de dar. O que a gente costuma falar assim, um treinamento já ajuda bastante. Tem fazendas que precisam de treinamento anual. Tá? Então, tem fazenda que, por algum motivo da região, troca muito funcionário. Aliás, sempre que troca muito funcionário, obviamente você vai precisar de mais treinamentos. Ou eu tenho uma gerência que não é tão qualificada, briga muito com os vaqueiros, aí eu preciso de mais treinamentos. Mas tem fazenda que a gente foi uma vez na vida, a gente passou 10, 15 anos, se a gente voltar lá, tá o manejo perfeito, sem a gente ter voltado, sem nenhum grupo ter voltado lá para dar uma reciclagem. Depende muito da gerência isso. É difícil de você falar assim, vai durar tanto, porque depende de como que as pessoas abraçam a ideia. Com relação aos controles, uma coisa fácil de fazer controle se você tem todos os índices produtivos, reprodutivos, esse já é um controle eficiente, né? Se está tudo certo. Eu estou melhorando índice de produção, está emprenhando mais, está morrendo menos, está ganhando mais peso, são indicativos muito fortes relacionados a bem-estar também. Tá? Certo. Aqui no frigorífico a gente consegue colocar bastante, um grupo grande de indicadores, afinal os animais morrem aqui, né? Então a gente consegue avaliar uma série de pontos, inclusive questão de contusão, né? Não, na fazenda, Então, a pessoa não vai conseguir fazer isso. Uhum. A menos que ele mande alguém para acompanhar o Para abate e avaliar leve que essa informação a de indústria volta. começar a fornecer informação. É algo que a gente está trabalhando já, adiantando uma Também. Vai ter informação aí. gente que não vai aceitar muito bem a ideia, né? Faz parte, Adriano. Quais os prejuízos que a gente tem com a mistura de lotes, de categorias, com mistura de categorias no embarque, no transporte para a indústria? Nossa, é grande, inclusive, porque bovinos são animais gregários, mas eles estabelecem hierarquia de dominância. Então você tem ali animais que um vai falar que manda no outro, e isso está pré-estabelecido dentro de um mesmo grupo. Então animais que estão juntos dentro de uma pastagem, isso já está meio que estabelecido, quem é o dominante em relação a quem. Quando você mistura animais de lotes diferentes, e às vezes animais de padrão de tamanho diferente, isso vai ter que acontecer do zero. E aí vai acontecer do zero aonde? Dentro do curral, depois dentro do caminhão, depois vai passar a noite inteira brigando no curral do frigorífico, e isso vai gerar animais machucados. A gente acompanhou uma vez um trabalho de qualidade de carne, onde os animais eram criados todos em baias individuais, e obviamente, para mandar para o frigorífico, juntaram esses animais todos para colocar dentro do caminhão para ser abatido. Aí é que foi o problema, porque os animais eram criados em baias, que era um experimento, né, para ver qualidade de carne baseado na alimentação que cada um desses estava recebendo, só que eles não faziam parte do mesmo grupo. E aí brigaram no curral, brigaram dentro do caminhão, quase quebraram o caminhão do cara e chegou no frigorífico e ficou brigando a noite inteira. Resultado disso foi que o experimento de qualidade de carne não deu para ver qualidade nenhuma, porque tinha hematoma para todo lado, pH da carcaça ficou todo arrebentado. Então,
essa perda também, da mesma forma, ela é proporcional à quantidade de animais ou como eu faço essa junção desses animais para ser abatido, previamente ao abate. Mas ela é grande. Cada contusão dessa, você vai perder aí meio quilo de carne no mínimo, em média. A questão do, do ajuste de carga aqui no frigorífico é um ponto que a gente trabalha bastante, diferentes categorias, questão de transporte de fêmeas a longa distância, são vários pontos aí que a gente tem que olhar que tem muito impacto, né? Tem muito impacto mesmo. É, né? Um ponto que a gente tem observado bastante, né, Adriano, vamos dizer, com a valorização das novilhas, né, recentemente, né, em função das linhas especiais, que as novilhas atendem muito bem, em alguns mercados com exigência de idade, a gente passou a trabalhar muito com novilha, que era uma categoria antes que a gente não trabalhava muito, o frigorífico não punha muito foco, né, na novilha, né, e a novilha ela é reativa, né, ela é... Dependendo do manejo, da raça, vai ser mais reativa. É uma categoria que a gente tem que dar muita atenção, muito cuidado, e é justamente a categoria mais nobre. Né, a categoria mais nobre. Vão dar origem às linhas especiais. Né? Claro, claro. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos para mais uma aqui. Tem uma pergunta específica sobre o uso da bandeira no curral. Especificamente sobre a altura dela, como se usa a bandeira no curral? Bom, se eu for trabalhar na parte de baixo, né, da instalação, não vou estar em nenhuma plataforma, essa bandeira ela tem que ser um cabo um pouco mais comprido para me dar uma certa segurança, porque na verdade é assim, a bandeira é para que o animal visualize a varinha, porque os bovinos têm dificuldade de enxergar em profundidade. Então, se eu tivesse uma varinha sozinha, o bicho teria dificuldade de vê-la. Então, a bandeira serve para que ele saiba onde está a varinha. E a varinha é que vai me aumentar a distância de fuga. Então, eu não preciso correr tanto risco de chegar próximo do animal, ou eu ando menos, né? Então, se eu quero movimentar o animal de um lado para o outro, em vez de eu ter que caminhar para entrar na distância de fuga, eu simplesmente coloco a bandeira naquele local, o animal muda a direção dele, ou eu mudo a bandeira de lugar. Então, normalmente a gente trabalha com ela na altura do ombro para manejos a pé, no chão. E quando eu vou trabalhar na passarela, aí eu trabalho com uma bandeira mais curta, justamente para facilitar o meu manejo. Então, a bandeira ali de um tamanho de um braço, mais ou menos. Tá? Certo. Adriano, tem uma pergunta sobre pH, e pH é sempre uma questão complexa, né? Vamos dizer assim. Depende de várias coisas, e num país que abate macho inteiro, né, principalmente, pH sempre é um problema, né? Então eu vou ler do jeito que foi mandado aqui, porque é um ponto interessante de discussão. Sempre acho estranho o animal embarcar pela manhã de um dia e ser abatido na noite do dia seguinte. Bom, aqui é no caso de frigorífico que trabalha com 2 turnos, né? Se não irão mais formar energia, melhorar pH da carne, etc., porque isso é um procedimento comum nos frigoríficos. A Não, na verdade... de que é importante a hidratação, mas na verdade não é um procedimento nosso, né? Bom, vou Não, deixar você... legislação, né? Inclusive, essa é uma demanda até do próprio frigorífico, de tentar alterar a legislação para diminuir esse período. Então, essa é uma coisa que já vem sendo estudada, tem trabalhos que falam que o jejum poderia ser menor do que é o que é dado para bovinos. Bovinos têm essa facilidade, né? Suínos, não. Suínos eu tenho que necessariamente dar jejum, porque senão ele morre no transporte. Mas essa é uma questão que já está sendo estudada, já está sendo demandada, precisa só modificar a legislação. Esse é um ponto interessante, né? Às vezes o animal sem jejum pode ter problema de contaminação, né? Se não tiver o devido cuidado na fábrica. Sim, mas né? menor, ele não precisa. E aí, inclusive, o jejum poderia ser associado ao tipo de alimento que esse animal recebe. Tem alimentos que têm um trânsito mais rápido, eu posso dar um jejum menor. Animais que têm um trânsito mais lento, por pasto, né? Pastagem tem isso, eu tenho que dar
jejum maior. Vale quebrar a cabeça um pouco mais nisso, né? Fazer algo mais científico, né? Tem muita... Se não me engano, os Estados Unidos não tem, né, jejum, né, Adriano? Não é obrigatório, né? Não pode chegar e ser abatido, né? Mas aí Se não eles me têm o engano. controle na fazenda, Tira a comida antes na fazenda. Uhum. Se a gente tivesse essa capacidade de garantir isso, seria mais fácil. Uhum. Certo, vamos lá. Estou indo e voltando nas perguntas aqui. Agora tem mais uma pergunta sobre treinamento que você já abordou. Acho que você já respondeu na outra pergunta que eu fiz. Contusão já foi abordado. Bandeira também. Eu acho que nós atendemos todas as perguntas, tá? Pessoal, se alguém tiver mais uma pergunta, pode mandar, que eu ainda espero mais um minutinho aqui, senão a gente vai encerrar o evento, tá? Vamos ver se chega mais uma em um minuto mesmo. Já até passamos da hora. Ah, chegou. Uhum. Achou que ia te liberar, deu tempo de chegar mais uma. Assim que é Tem bom. uma condição de instalações, tá falando de instalação. Tenho condição de instalação adequada, fazemos um bom manejo nutricional, minha propriedade fica próximo ao frigorífico, estrada boa. Mas tenho altos índices de contusão e, consequentemente, prejuízo. Isso pode ser decorrente de uma equipe não capacitada? Bom, ele está falando que a instalação está ok, está perto do frigorífico, sanidade, nutrição, a empresa faz muito bem, mas ainda assim ele tem um índice de contusão alto. Esse O que trabalho... pode ser, hein? Esse trabalho é quase um trabalho de investigação mesmo. Eu tive um cliente que uma vez me veio com essa. Falei assim, Adriano, eu preciso que você faça um laudo, porque os animais estão vindo com hematoma, todos no mesmo lugar, e eu tenho certeza que é problema no frigorífico. Eu falei, antes da gente começar a pôr culpa no frigorífico, porque o pessoal gosta de pôr culpa no frigorífico, né? Antes da gente começar a pôr culpa no frigorífico, vamos dar uma olhada primeiro no seu manejo, na sua instalação. E eu fui lá nessa... Então, você vai tentando cercar tudo, né? Aí você vai ver o manejo já não era tão bom. Aí você, né, igual às vezes o cara acha, não, meu manejo é bom. Aí você chega lá, não é tão bom. Segundo, ele fala que a instalação é boa. Não sei o caso dessa pessoa. Como eu disse, é difícil da gente julgar. Mas desse cliente meu, ele tinha na saída do embarcadouro uma estrutura proeminente na altura da ponta da alcatra dos animais. Ou seja, todos os animais que passavam por aquela estrutura batia e formava um hematoma no mesmo lugar. E as fotos que ele me mostrou eram do hematoma do lado direito, na altura da ponta da alcatra. Ou seja, eu falei, não precisa ir no frigorífico brigar com ninguém. O problema seu é essa pecinha que está aqui, né? E às vezes é isso. Então, entra dentro da instalação, anda no meio dela e verifica se não tem nada proeminente, onde os animais possam bater. É muito comum em confinamento, o pessoal, na hora de fazer a construção, coloca aquelas tábuas de vista para poder segurar as tábuas horizontais. Aquela tábua, dependendo da espessura dela, ela é um causador de hematoma. E dos dois lados, né? Então imagina um boi gordo passando com duas tábuas, uma de cada lado, com 3 centímetros de espessura. O gado vai batendo e vai passando e batendo. Manejo também pode acontecer. Como eu disse, às vezes você tem lá um funcionário, um colaborador, que conta o gado no ferrão. Então está subindo o animal, ele vai lá, tup. Passa o outro, ele tup. Isso também pode ser uma fonte. Então é um trabalho de investigação. Você tem que ir e verificar todas essas possibilidades. É verdade, cada fazenda é uma realidade, às vezes o problema está num lugar que você nem desconfia, né? Eu acho que essa dica de a gente percorrer o caminho que o animal faz é uma dica espetacular, né? Normalmente funciona, né? Percorrer o caminho dele com a devida atenção, né? Dando a devida atenção. Muitas vezes o problema está no trajeto do boi dentro do curral. Isso aí.
Pessoal, tem gente perguntando aqui também sobre a gente compartilhar a informação dos animais, como eles chegam nos frigoríficos. Isso é um ponto que a gente tem trabalhado bastante, tá? Para melhorar a informação que a gente devolve para o pecuarista, tá? O feedback. A gente, só para citar para vocês, as unidades que já participam do nosso programa de eficiência de carcaça, o PEC, né, que são as unidades de José Bonifácio, Mirassol, Araguaína, Janaúba e Palmeiras de Goiás, os participantes do PEC, por exemplo, já recebem informação do pH, tá? Gradualmente isso vai ser estendido para todas as unidades, conforme o programa for avançando, mas hoje a gente já tem 5 unidades que devolvem para o pecuarista inscrito no PEC, né, a informação de pH. Estamos trabalhando também para a informação de contusão, como eu coloquei aqui, né, como eu adiantei. É um trabalho que está sendo desenvolvido, logo a gente deve ter novidades nesse sentido. Então, de fato, devolver a informação para o produtor faz parte do nosso trabalho. Para a gente melhorar, a gente tem que saber aquilo que a gente está entregando, né? E esse feedback a indústria tem que dar. Pessoal, chegaram mais perguntas depois que eu falei, né, que a gente ia encerrar, mas agora, de fato, deu o nosso horário, só que eu já adianto que todas as perguntas, repito, né, todas as perguntas serão respondidas, tá? A gente vai devolver as perguntas para vocês, tá? Deixa eu ver que tem um recado aqui. Tá, óbvio, além das perguntas, passem para a gente os comentários que vocês acharam do evento, o que vocês acham desse tipo de evento, sugestão de outros eventos que a gente pode realizar. São novos tempos, né? Tempos de pandemia, a gente não pode se encontrar presencialmente ainda, esperamos que logo possamos, né? Mas vamos usar a tecnologia, vamos usar a internet aí, né? Quando a gente puder voltar a se encontrar, esse é um tema bacana para a gente fazer dia de campo, né, Adriano? Sim, A claro, gente fazendo uma fazenda, né? Mostrar o claro. manejo sendo feito ali ao vivo, né? Fica o nosso compromisso de realizar alguns treinamentos em fazendas, no formato dia de campo, aí, para a gente conseguir transmitir melhor o conhecimento aí do Adriano, tá? Adriano, de novo, mais uma vez, cara, obrigado, tá? Foi um prazer Obrigado aí vocês. passar essa 1h20 aí com você, tá? Obrigado aí dos conhecimentos que você compartilhou com a gente. Nós vamos te mandar algumas perguntas que você não pôde responder aqui pelo tempo, tá? E tamo junto. Logo tem mais novidades ali, aí, além da nossa cartilha, né? Tem mais novidades saindo aí com o tema bem-estar animal. Obrigadão, viu, Adriano? Valeu. Obrigado vocês. Até mais. Um grande abraço. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite.